faz a abertura, ele faz a abertura aqui, traz a apresentação, depois eu disponibilizo isso para fala. Como o autor é único, né? Com limite ou sem limite? Não, você faz um básico, né, para você poder. Você sabe que tem um vídeo ali. Muito boa tarde a todos. Muito bom. Quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, da mesma forma também cumprimentar os servidores da Câmara Municipal. Estamos aqui dando abertura de uma reunião sem ter o caráter audiência pública, proposta essa sugerida pelo vereador Bondes Castelar, que está convocando na tarde desta quarta-feira os representantes do Executivo nas pessoas dos senhores Fúvio Albertoni, Andréa Goreski e também já vi presente, fazendo parte aqui, o secretário de Governo, o senhor Ricardo Miranda, o secretário de Governo, e a proposta dessa reunião, que tem como objetivo, através do vereador Bondes Castelar, é para que seja debatida aqui nesta tarde os planos de cargos e salários dos agentes comunitários de saúde, proposta de congelamento de salário dos servidores públicos, entre outros retrocessos defendidos pela administração municipal, como medidas de ajustes em função da crise fiscal agravada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. Mais uma vez, quero saudar os senhores vereadores, também cumprimentar o vereador proponente desta reunião e quero ter o prazer de convidar para se dirigir até o plenário dessa casa o secretário de Fazenda Fúvio Piscinini Albertoni. Seja muito bem-vindo, secretário, prazer recebê-lo. Quero ter o prazer também de convidar a secretária de Administração e Recursos Humanos, a senhora Andréia Madeira Goreski Leite, e também com a mesma satisfação, quero ter o prazer de convidar o secretário de Governo, o senhor Ricardo Miranda. Seja muito bem-vindo também o secretário Ricardo Miranda. Quero ter o prazer também de convidar, representando o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, o advogado Diego Dias Carvalho. Seja muito bem-vindo também, advogado doutor Diego Dias Carvalho. E, finalmente, para fazer parte também aqui desta reunião, diretor administrativo do SINCEP, o senhor Amarildo Romanazzi. Seja muito bem-vindo também. Vamos, então, já cumprimentar também os senhores vereadores. Já estão presentes aqui os vereadores Zé Márcio Garotinho, vereador Wagner de Oliveira, vereador Sargento Melo Casal, vereador André Mariano, vereador Juraci Schaefer e vereador proponente desta reunião, vereador Wanderson Castelar. Informamos que, apesar de não ser possível para atendermos aquilo que é necessário e orientado pela OMS, pelo Ministério da Saúde e também da nossa Prefeitura, que o isolamento, o distanciamento se faz necessário, não havendo possibilidade das pessoas comparecerem aqui para esta reunião, mas também estamos transmitindo pela TV Câmara, canal 35, esta reunião em caráter de ao vivo, né? Ou seja, tudo aquilo que está passando nesse momento, as pessoas poderão também estar acompanhando aí dos seus imóveis, das suas residências, para que possam, de fato, ter o conhecimento daquilo que está sendo debatido aqui nesta reunião. Para dar início, para fazer a sua saudação, quero cumprimentá-lo mais uma vez por essa iniciativa, vereador professor Wanderson Castelar. Fique à vontade, muito boa tarde, vereador. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores que nos honram com a presença, secretários Fúvio Albertoni e Andréa Goreski, são fundamentais nessa discussão, assim como a representação dos servidores públicos municipais, encarnado aqui pelo Amarildo, e do SINDACE, o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, aqui representado pelo seu sindicato. A Rita, presidente, está com o filho hospitalizado e ela vem acompanhando um longo processo de recuperação
e justificou sua ausência, mas está muito bem representada aqui pelo doutor Diego, que tem todas as informações a respeito do anseio, né, dessa importante categoria. E é por ela que eu inicio a minha fala. Os agentes comunitários de saúde estão entre as poucas categorias, e aí a Andréia pode até discorrer melhor sobre isso, que não tem o seu plano de cargos e salários, que reivindicam a sua inclusão no âmbito dos estatutários, né? E que, naturalmente, querem para si direitos que assistem a outras categorias. Embora não seja o foco central dessa reunião, a mim muito me perturba o fato de ser uma categoria, aí eu posso dizer que é a única, que é obrigada a residir no seu local de trabalho, não é? E não tem sequer uma contrapartida em relação a isso, né? O nosso entendimento até é que eles deviam ter a liberdade de morar onde quiserem, contanto que realizassem da maneira mais adequada possível, e assim fazem, a gente tem certeza, o seu trabalho cotidiano. Mas, objetivamente, o que nós queremos é dar a essa categoria o tratamento igualitário, isonômico, não é? E também o estímulo necessário para que continue a prestar o serviço importante que prestam em nossas comunidades, numa área vital, que é justamente a saúde. Agora, mais do que nunca, nos certificamos da importância da atenção primária à saúde. E, mais do que isso, ao dar estímulo, a minha e a nossa compreensão, acho que posso dizer em nome de todos, é de que o trabalho deles só tende a melhorar. As atribuições que já recaem sobre eles, naturalmente, tendem até a se ampliar. Essa que é a nossa convicção, não é? Assim como a necessidade, espero que também a Andréia ou o próprio Fulvio falem sobre isso, de recomposição das equipes. Hoje, praticamente todas as equipes, não tenho esse dado, mas tenho certeza que é um número muito expressivo, está incompleta, né? Ou estão incompletas as equipes de saúde da família, e isso torna o trabalho menos eficiente, naturalmente, a cobertura é menor, porque são ruas que deixam de ser assistidas da maneira como devem, e há um risco também para o município, porque, até onde eu tinha informações, a remuneração que vem por parte do Ministério da Saúde, do governo federal, estava atrelada à plenitude, né, das equipes, à completude das equipes. E não sei até que ponto o município corre o risco de perder recursos federais em função de estar descumprindo uma norma importante, né? Como eu disse, de manter as suas equipes completas em atuação plena. A outra questão, que é um latifúndio, né, mas que também pode ser objetivada nessa nossa reunião, diz respeito ao conjunto dos servidores. Gostaríamos até de ter aqui representante de outros segmentos dos servidores, mas em função das normas relacionadas ao combate à epidemia, à pandemia, nós estamos tendo que limitar. E aí escolhemos o SINCERPO, que é, com toda certeza, o guarda-chuva dos servidores públicos, aquele que está credenciado, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista da legitimidade, a falar em nome de todos, né? Tão logo se anunciou
a queda de arrecadação, se confirmou, melhor dizendo, a queda de arrecadação, a Prefeitura Municipal fez, através do jornal Tribuna de Minas, através do seu secretário da Fazenda, uma manifestação apontando o pior dos cenários para os servidores públicos, né? Eu queria, inclusive, antes de concluir a minha argumentação, pedir à nossa técnica de áudio e som, de vídeo e som, que apresentasse um pequeno vídeo que vai ilustrar bastante aquilo que a argumentação que eu quero trazer aos senhores. Abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos É a fala do ministro da Fazenda do governo Bolsonaro. Na fatídica reunião do dia 22 de abril. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Repete, por favor. É importante. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. É uma fala emblemática porque reporta, naturalmente, a estratégia do governo federal de tirar do funcionalismo parte dos recursos que, entre aspas, estariam sendo perdidos, né, com as ações de combate à pandemia, mas retrata também o preconceito que o governo federal tem em relação ao conjunto de servidores, né? Nós colocamos a granada no bolso do inimigo, né? É mais do que uma figura de linguagem, naturalmente. É a expressão do preconceito que não só o ministro da Fazenda, como o próprio presidente da República, muitas vezes já expressou em relação aos servidores, sobretudo os servidores civis, né? Porque eles têm, todos sabemos, uma certa predileção pela área militar. Mas os civis são tratados dessa forma, como inimigos, né? Qual não foi a nossa surpresa que o anúncio de medidas que vão ser propostas e tomadas pela administração municipal é mais do que uma granada, é um arsenal inteiro colocado no bolso dos servidores. Porque não é só o congelamento que está sendo previsto em Juiz de Fora, né? Também isso vai ser forçoso em função de deliberação do Congresso Nacional. Ainda que não tenha sido sancionado, será sancionado, muito provavelmente, com vetos às exceções que o Congresso fez. Então, vai valer para todos os estados e municípios essa regra draconiana de congelamento de salários por 2 anos. Mas, além disso, a Prefeitura Municipal propõe o escalonamento, né? Prevê o escalonamento de salários, prevê a possibilidade de corte ou de suspensão de gratificações, né? Depois os secretários podem me corrigir se eu estiver errado, propõe a demissão de alguns segmentos, comissionados, concursados que ainda estejam em tempo de estágio probatório, né? Entre outras medidas, né? Que são, no nosso entendimento, como eu disse, um verdadeiro arsenal colocado nos bolsos, né? Dos servidores. Ou seja, o que se quer, na verdade, é implodir não só uma categoria que é, como eu sempre digo aqui, são os braços do gestor, do prefeito municipal, dos seus secretários, de todos os subsecretários da administração, além de se minar esse segmento, nós também os responsabilizamos, o que é pior, vereador Juraci, pela crise que não foi cometida por eles, que não é culpa deles, né? E, além disso tudo, nós prejudicamos o público de uma maneira geral, porque é o beneficiário, digamos assim, de todas as ações advindas de todas as políticas públicas,
né? Então, é isso que nós queremos questionar. Por que ferir de morte o servidor público municipal e, de tabela, a população de Juiz de Fora? Porque entre, por exemplo, as vítimas das ações que estão sendo planejadas, há servidores da área de educação. Há, se não me falha a memória, 3.000 professores hoje contratados. Se o número estiver errado, me corrijam. E aí nós vamos mandar embora, vamos mandar para casa todos esses servidores, esses profissionais do ensino, imaginando que a pandemia veio para sempre. E não é verdade. A pandemia é um evento, não tem data ainda, infelizmente, para ser finalizada, né, os seus efeitos, pelo menos. Mas nenhum de nós espera que ela seja uma realidade permanente na vida nacional, na vida mundial. Não é, né? Tanto que inúmeros países já estão lentamente retomando as suas atividades. É o que nós esperamos também que aconteça no Brasil, apesar de um quadro muito diferente, né? Enquanto outros países a curva vem decaindo, aqui ela vem subindo. Mas isso é uma outra discussão. O que interessa aqui é ouvir dos nossos atores aqui convidados as suas explicações, as suas argumentações em relação a esses dois temas tão importantes, segundo o nosso entendimento. Muito obrigado pela atenção e uma boa discussão e frutos, né, advindos dela para essa nossa reunião. Muito bem, quero saudar e cumprimentar o vereador Vones Castelar por trazer esse tema tão importante aqui para essa casa, como proponente desta reunião. Também quero fazer, conforme temos feito em outras reuniões, conceder aos vereadores, se assim entenderem, por 1 minuto para fazer alguma complementação, alguma saudação. Tem também total liberdade para assim fazer por 1 minuto, por favor, pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, inicialmente cumprimentar o vereador Castelar pela reunião, agradecer a presença do nosso secretário Fúvio, da nossa secretária Andréia, o secretário Ricardo Miranda. Eu tenho certeza que o secretário Fúvio, o secretário Andréia, deve estar numa situação muito dilemática por ser servidores de carreira e passar por uma quadra tão difícil como essa. E essa receita que o vereador Castelar fala do governo federal, a perseguição, eu não vou falar a nível municipal, que hoje nós vivemos uma pandemia e sabemos da dificuldade do orçamentário do município. Mas essa imagem, o senhor que é secretário e funcionário de carreira, Andréia, vereador, só para terminar, senhor presidente, vereador presidente Pardal, e você ser chamado servidor público de parasita, e numa reunião pública você dizer que o servidor público vai saquear o Estado quando ele recebe um reajuste de uma correção do salário defasado, ela é tão desmerecedora e tão irresponsável que nos entristece, vindo de um ministro tão importante do governo federal. Mas, na situação municipal, hoje eu recebi um post de uma live que vai acontecer, falando que os professores serão demitidos, e na reunião que nós tivemos aqui, eu não vi essa colocação em demissão de professores de forma temporária. Eu vi que seriam mantidos, eu queria até aproveitar e parabenizar o vereador Castelar, mas essa confirmação realmente que seria um adiantamento, né, vereador presidente, dos salários, através do aditivo contratual ou de uma mensagem que será aprovada. Em hipótese alguma, nós podemos aqui, essa Casa Legislativa vai atender a um pedido de uma demissão, entendeu? Mas nós vamos analisar, quero ouvir os secretários e depois a gente pontua no final. Só parabenizar, vereador Castelar, do momento oportuno, porque isso está muito acalorado na cidade, a crise é violenta mesmo, nós sabemos que
não tem precedentes, essa crise vai ser para Juiz de Fora, para o Brasil e para o mundo. Então, nós temos que dar nossa contribuição, mas com serenidade, com equilíbrio. Retirar direitos é muito difícil, então nós temos que sempre ter muito equilíbrio na hora de fazermos as decisões, mas temos que estar com elas bem fundamentadas. Muito bem, No mais, vereador. parabéns e obrigado pela presença dos nossos secretários. Muito bem, vereador, e com certeza a preocupação dos senhores e a preocupação de todos os vereadores dessa casa, né? Tirar direito de trabalhador, seja de qualquer esfera, e municipal também, não é diferente. Vamos torcer para que logo em seguida vamos estar ouvindo aqui quem possa, de fato, nos posicionar acerca daquilo que realmente poderá estar acontecendo. Ainda continua em aberto aos vereadores. Vereador doutor Antônio Aguiar, só peço, se possível, o entendimento, para não ultrapassar muito de 1 minuto, não, eu sei que é muito pouco, né? Mas para que a gente possa dar sequência, logo em seguida o vereador poderá se manifestar novamente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Não, senhor presidente, cumprimentar o Castelar pela chamada dessa audiência. Nós já, inclusive, estivemos o ano passado com representantes dele, está aqui o doutor, que eu não me lembro o nome, participamos lá de uma reunião, Diego, com a secretária, com a Andréia, que na época expôs, né, quais eram as motivações que faziam com que os agentes comunitários, o tratamento seria um tratamento diferente daquele dos agentes de endemias. A gente também esteve aqui, eu queria fazer um reforço na fala do Juraci, porque na reunião que nós tivemos aqui com o André e com o Fulvio, em nenhum momento foi falado em demissões, né? Quando a gente ouve essas coisas, a gente fica realmente preocupado. Mas eu prefiro cumprimentar a presença dos dois aqui mais uma vez, o representante aqui dos agentes comunitários, o Amarildo, e vamos aguardar aqui o posicionamento aqui da Prefeitura, que é o que nos interessa nesse momento, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, também saudar e cumprimentar o vereador doutor Antônio Aguiar, ainda permanece aberto aos vereadores. Então vamos dar sequência. Eu quero ter o prazer de convidar, representando aqui o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, o advogado Diego Dias Carvalho. Aqui nós temos aqui, por gentileza, o microfone, só pode se posicionar à frente aqui para que nós possamos estar ouvindo aí a sua manifestação. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor também. O senhor terá 5 minutos, tá? Para fazer a sua manifestação, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer ao vereador Wanderson Castelar por mais essa reunião, né? É a segunda, e aos agentes comunitários de saúde, e devido à minha profissão, vou ser o mais célere possível, o mais incisivo. A questão é que estamos aqui para tentar conversar sobre o plano de cargos e salários, e na primeira reunião ficou estabelecido que essa conversa se iniciaria em fevereiro. O sindicato oficiou o município, e a resposta que nós obtivemos foi que uma portaria estava sendo produzida. E em relação a isso, agora conversando com a administração, eu creio que seria de bom tom que retomássemos essa conversa, porque tanto o sindicato quanto a prefeitura têm que conversar e apresentar esses planos, né? A gente não pode restringir a administração a só entregar álcool, a entregar máscaras. A gente precisa da valorização dos profissionais e que essa conversa termine com um final proveitoso. Tá? Eu vou encerrar minha fala, porque o objetivo é só o requerimento, e eu acredito que tem uma tendência aí de sair com essa data hoje. Só isso. Muito bem, saudar e cumprimentar também o representante do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, o advogado Diego Dias Carvalho, cumprimentá-lo pela sua manifestação. E vamos dar sequência. Quero ter o prazer de convidar também o diretor administrativo do Sincerco, o Amarildo Romanazzi, também à nossa frente aqui da mesa. O senhor possa fazer uso da fala por até 5 minutos. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Cumprimento aí o presidente, estendo o cumprimento aos demais vereadores, a pessoa da Ana aí, cumprimento todo o público feminino aqui. Agradecer, né, o Castelar por estar chamando essa audiência, cumprimentar aí toda a sociedade que estão nos assistindo, em especial os agentes de saúde. E eu gostaria de deixar claro aqui a minha insatisfação
com a gestão em relação à questão do plano de carreira dos agentes de saúde. Eu, para mim, olhando no olho, que eu gosto de trabalhar assim, a secretária me conhece, não tem vontade política desta gestão de fazer. Nós já tivemos na gestão do Bruno Siqueira, ao qual a secretária era secretária de administração, Fulvio também da Fazenda, elaboramos um projeto juntamente com o município, com a Secretaria de Saúde, e, infelizmente, isso veio ser engavetado e não evoluiu. Viemos uma outra oportunidade aqui e saiu definido desta casa que teria uma comissão exatamente para elaborar esse plano de carreira juntamente, Câmara, município, Sindace e Sinserpo. E essa comissão, até hoje, ela não foi constituída. Ela não foi até hoje constituída. E aí nós fomos chamados novamente para poder estar debatendo esse assunto. Sei que o assunto é importante, né? Mas nós não temos nada, porque não tem nem a comissão constituída para se fazer a discussão da construção do plano. E vou ser muito honesto, acho que é mais uma enrolação por parte da gestão, porque o tempo não vai permitir que esse plano de carreira seja construído nessa gestão. Desafio a gestão a estar elaborando e apresentando esse plano de carreira ainda nessa gestão. Desafio. E aí eu queria me ater a outra situação, que é a que mais está nos preocupando no momento, que ela atinge a toda a categoria, que é a questão que nós também nós ficamos sabendo através da imprensa, e posteriormente à imprensa tivemos uma reunião com a secretária de administração, juntamente com o secretário Fulvio, que nos informou qual era a estratégia que estava sendo adotada pelo município. Então, não tem negociação com o sindicato dos servidores públicos municipais, e fala que até os demais sindicatos compõem o fórum. Nenhum sindicato conversou antes com a administração desse projeto que está sendo elaborado e que será encaminhado a essa casa. Então, aquilo que eu sempre digo para vocês, vereadores, geralmente, a batata quente vem para cá, a gente se posiciona do outro lado, pedindo os vereadores para não votar, porque não houve uma discussão ampla com o sindicato. Então, nós temos mensagens nessa casa que também nos deixam um pouco preocupados. São mensagens que não foram discutidas com o representante da categoria e está na casa tramitando nas comissões. Isso também nos incomoda. Mas em relação a essa questão que está posta, que esse mês o servidor já vai receber com a restrição, com os valores reduzidos, não foi dialogado, não foi colocado com amplitude para o sindicato ou com espaço de tempo para a gente digerir isso. E estamos no aguardo desse projeto de lei, a secretária, hoje ainda falei com a secretária, e nós não temos esse projeto de lei em mãos ainda para a gente se manifestar e ver o que pode ser ponderado, o que pode ser discutido. Em mesa já coloquei para o secretário de Fazenda, secretário de Administração, que o valor, na verdade, o ideal se não tivesse que aplicar esse projeto. Esse é o passo inicial. Mas, segundo o secretário da Fazenda, a questão financeira não permite pagar integral a toda a categoria. Então, aquela categoria que está na frente do serviço no combate à pandemia vai receber integral. E as demais categorias vão receber 60%, desde que atinge 2.000 do salário líquido, e os demais vão receber 40%. Porém, o Fulvio, gostaria até de fosse confirmado aqui hoje publicamente, falou para a gente em mesa que se o governo federal resolver o problema financeiro, que é o repasse para o Estado e para os municípios, que não haverá necessidade de escalonamento. Então, eu gostaria que o secretário se comprometesse aqui hoje, publicamente, dentro disso. Agora, as questões, ela mexe totalmente na vida do servidor público. Vai mudar o período aquisitivo dele de férias, vai mudar o período dele de treino. Isso traz um transtorno muito grande. Então, a gente precisava ter um pouco mais de discussão em relação a esse sentido, a essa situação. Mas só podemos opinar, só podemos colocar proposta dentro desse projeto, após o projeto ser entregue para a gente. Através do que nos foi informado, é o insuficiente para a gente dar opinião. E eu queria agradecer ao presidente e gostaria de voltar à consideração final, beleza? Muito bem, cumprimentar aí o diretor administrativo do Sinserpo, Amarildo Romanazzi, e nós passamos aqui para os representantes do Executivo, só para poder tranquilizar
o senhor Amarildo, né, também representante do Sincerpo, que, atrelado a todos os compromissos que essa casa tem com o sindicato, que vai ser sempre dessa forma também, recebemos algumas manifestações de forma oficial do sindicato, mas que, atrelado a essa preocupação do sindicato, nós vamos também ter o compromisso com os servidores da Câmara, os servidores da Prefeitura Municipal, até mesmo porque nós temos 4 vereadores que também são servidores municipais, né? E, atrelado aos 4 servidores municipais que trabalham aqui, como que exerce o exercício de vereador dessa casa, todos os demais vereadores também têm uma preocupação muito grande, tá? Mas, obviamente, quando essas matérias que o senhor citou, 4402 e 4404, foi feita essa manifestação do sindicato, quando nós começarmos a colocar para os vereadores começar a debater, nós traremos aqui, se for possível, a Fundação Getúlio Vargas, que também teve a participação efetiva no RPPS, outras também que tratam sobre esse mesmo assunto, mas tranquilizá-lo, que essa casa, além de ter 4 vereadores servidores que têm um compromisso imensurável com essa categoria, e também todos os demais vereadores, né? O sindicato, com certeza, no momento propício, nós vamos estar trazendo aqui para que vocês possam também fazer a manifestação, mas assegurar-lhe que realmente essa casa toda, principalmente os servidores municipais, porque o tema é sobre os servidores municipais, vamos dar total tranquilidade aí para essa categoria, que muito nos honram de ser também servidores municipais. Quero ter o prazer de convidar agora, não sei como é que seria. Então, agora, tendo em vista que já tivemos a oportunidade e o prazer de ouvir todos, vamos dar início agora, para fazer a sua manifestação inicial. A secretária de administração, a senhora pode ficar sentada em pé da forma que a senhora achar melhor, se manter da forma que achar melhor, só pode ter essa liberdade. Muito boa tarde, secretária Andréia Madeira Goresco. Muito boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar inicialmente o presidente da Câmara, nosso colega vereador, né, Pardal, e através dele cumprimentar todos os vereadores, vereadora Ana, cumprimentar, né, o Sindace, através do Diego, e o Sincerpo, através do Amarildo, parabenizar o vereador Castelar pela proposição, né, dessa audiência, e é o momento da gente estar esclarecendo. Realmente estive aqui nessa casa em janeiro e nos comprometemos a estar montando uma comissão. Essa comissão ela será formada por membros do Sincerpo, que tão logo nós enviamos a correspondência, eles se manifestaram e apresentaram os nomes, do Sindace também, que nós acordamos até na audiência pública, e da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Administração. Sei que foi final de janeiro, e eu falei que a gente ia reunir lá em fevereiro, né, mais ou menos, mas em virtude da dificuldade de apresentação de nomes internamente na prefeitura, nós já estamos agora com todos os nomes completos, e aqui eu me comprometo para que a gente possa estar reunindo agora no mês de junho. É muito importante, a gente tem muito respeito e reconhece o grande trabalho realizado pelos agentes comunitários de saúde. Quero ressaltar que é importante, como o presidente da casa falou, né, mencionou, nós enviamos, porque isso independe da comissão, a mensagem de lei 4.404 aqui para casa, dos vereadores, né, a Câmara Municipal. Ela trata sobre, para que a gente possa fazer concurso para os agentes comunitários de saúde, a lei federal, ela determina o grau de escolaridade para os novos, né, candidatos a fazer o concurso, que é o ensino médio completo. Caso não exista nenhum candidato inscrito que tenha o curso, depois de aprovado, eles têm 3 anos para se formar, para se ter o curso. Quem já está na casa, aí teria o curso de qualificação, que é integrado União, Estados e Municípios, que depois a gente vai estar falando isso em mesa, junto com a comissão, tá certo? E além desse projeto com o grau de escolaridade, para que a gente possa corrigir isso na nossa lei e adequar para que faça o concurso público, nós também temos a questão do salário, que é o piso,
que é 1.550, conforme determinado a lei federal, a partir de janeiro de 2021. Isso também já está previsto nessa mensagem, que é a 4.404. Então, eu queria dar esse retorno para todos, porque é a oportunidade de a gente estar esclarecendo e todos já estarem cientes. Isso, sem dúvida nenhuma, diminui um pouco a ansiedade da categoria. E falar que agora, em meados de junho, a gente já vai estar combinando um horário para a gente estar se reunindo lá na Secretaria de Administração e Recursos Humanos e verificando todos os aspectos. Tá? No que diz respeito ao que o Amarildo citou, realmente a Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, reunimos com todos os sindicatos para falar a real situação que a Prefeitura está enfrentando e que isso já foi publicizado e a gente tem falado periodicamente, porque a gente fala que o Covid, a pandemia, são reuniões diárias, porque a cada dia muda o cenário, e nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Um momento que realmente é de guerra, então temos que tratar com a seriedade e com todo o respeito que nós temos por toda a categoria de servidores públicos municipais, uma vez também que eu e o Fúvio somos servidores efetivos da casa. Nesse aspecto, nós comunicamos aos sindicatos, todos, o que está acontecendo e o que estava sendo mencionado no projeto de lei, e falamos que tão logo o projeto de lei estivesse pronto para ser enviado a essa casa, nós estaríamos enviando para os sindicatos, como é nosso de costume, nós criamos essa rotina na secretaria, uma cópia por e-mail para que eles tenham acesso. Falamos todos os artigos que constarão nesse projeto de lei, no caso, nessa mensagem, porque nós primamos pela transparência. É nosso objetivo, deixar de forma clara e para que não existam dúvidas sobre o projeto. E quem vai estar falando sobre a situação e sobre o escalonamento é o secretário da Fazenda Municipal de Juiz de Fora. Muito obrigada, estou à disposição para qualquer outra dúvida. Muito bem, saudar e cumprimentar a secretária de Administração e Recursos Humanos, Andréa Goreski. Eu não sei se, em cima da fala da secretária, vereador professor Wanderson Castelar, o senhor quer fazer algum comentário, quer deixar mais para a parte final. Automaticamente, a pergunta feita a Vossa Excelência é porque o senhor é o autor dessa matéria, desta reunião, então, automaticamente, faço-lhe... e está aberto também aos vereadores, se assim entenderem, que querem fazer pela ordem. Não querendo, vou pedir agora, convidar o secretário de Fazenda, o senhor Fúvio Piscinini Albertoni, para que possa fazer também a sua manifestação sobre o tema, né, que foi abordado aqui, proposto pelo vereador Wanderson Castelar. Seja muito bem-vindo mais uma vez, um prazer recebê-lo. Muito boa tarde, secretário Fúvio Albertoni. Bom, boa tarde a todos que estão acompanhando pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, ao presidente, colega Luiz Otávio Pardal, né? Aos demais vereadores, vereadora Ana, aos representantes do sindicato, Amarildo, doutor Diego, Diego, né? Diego, ao público presente. Bom, vamos lá. Na última vez que eu tive aqui nessa casa, eu até venho bastante aqui, eu acho que é importante essa relação do Poder Executivo estar discutindo essas questões com a Câmara, e a amplitude que ela tem através de seus canais de comunicação. Eu falei já da questão financeira, a dificuldade que o município tinha, e a tribuna pediu para depois marcar uma conversa, uma reunião comigo, sobre a questão que gerou depois, eu nem sabia que ia ser manchete da capa de domingo, a gente não sabe quais são as ações. Mas o que me preocupava muito naquele momento era a questão dos recursos financeiros. Inclusive, em muitas mídias, em muitos locais, as pessoas já falavam que o município tinha recebido o recurso financeiro do governo federal, e na verdade não tinha acontecido. Hoje, todo o recurso que foi destinado pelo governo federal e estadual são diretamente ligados ao combate à pandemia, ao Covid. Como também as emendas dos novos vereadores aqui, que foi toda ela destinada para uma ação muito importante, né, para o enfrentamento. Isso é muito bom, porque nos dá capacidade de agir na saúde, se bem que nós temos grandes dificuldades, inclusive, de gastar esse recurso, porque você quer comprar um respirador,
quer comprar um oxímetro. Hoje o mercado não consegue fazer isso. Então, a gente está, inclusive, tendo que pensar melhor como utilizar esses recursos para depois não termos problemas. Temos que reverter isso para, de fato, estar na ponta para atender a população. É importante comprar álcool, é importante comprar máscara, mas vai chegar um momento que é importante ter leito completo, né? Então, a gente tem que avaliar todas as ações e a saúde está fazendo bem esse papel, mesmo com toda dificuldade de comprar qualquer equipamento. Hoje a gente sabe da grande dificuldade, o governo federal passa, o governo estadual passa, e não seria diferente com nós. E, na verdade, todo mundo falava dos 68 milhões que viriam para o município, né? Era um projeto inicial que era 50% para os estados, 50% para os municípios, para que parte desse recurso pudesse ser de destinação e utilização livre, para cobrir as perdas que nós vamos ter com a pandemia na nossa receita, né? Não temos como não ter essa perda. E não é o servidor que criou a crise, não foi o prefeito que criou a crise, não foi o governador que criou a crise, não foi nem o presidente. Na verdade, isso é uma crise criada por uma doença. Nós estamos sofrendo uma pandemia mundial, né? Aí não vou entrar no detalhe das ações certas e erradas que estão sendo feitas, mas é uma coisa que ninguém escolheu. Nós estamos vivendo essa questão. Então, a receita do município vai cair, o comércio está fechado, tem que tomar medidas de isolamento, então tem todas as medidas que geram esse problema. E mesmo com o comércio aberto, nós vamos ter dificuldade. Foi aberta as concessionárias de carro agora pelo Minas Consciente. Eu te garanto que as vendas não é nada perto do que acontecia antes. Hoje as pessoas têm até receio em gastar seu dinheiro, porque não sabem do dia de amanhã. Então tem que esses cuidados todos serem tomados. Só que esses 68 milhões, com a mudança do governo que ocorreu no Senado, viraram 54 milhões para o município de Juiz de Fora, dividido em 4 parcelas, que dá em torno de 13 milhões e pouco mês. Em abril, quando estava começando os reflexos da crise, porque foi decretado 18, 17 de março o fechamento, todas as questões, nós já tivemos uma arrecadação de quase 22 milhões a menos da receita corrente nossa, tributária e de repasse, incluindo Fundeb. E isso nos gerou um grande problema. Conseguimos pagar integralmente o salário dos nossos servidores, abril, que paga até o dia útil de maio. Por quê? Nós sempre temos um estoque de arrecadação no começo do ano, que é o IPTU à vista, é o IPVA, e o governo do Estado pagou também o IPVA atrasado de 2019, que ele estava nos devendo, que era algo em torno de 16 milhões e 500 em 3 parcelas, janeiro, fevereiro e março. E isso nos deu um fôlego para suprir esse déficit e conseguir fazer esse pagamento. E agora, esse fôlego está acabando, porque nós estamos utilizando ele, tivemos que já pagar parcialmente alguns serviços terceirizados, instituições, creches, fornecedores já estão tendo atraso. Por quê? Eu não tenho dinheiro para tudo, não tenho como pagar tudo com a minha queda de recursos, e eu não tenho capacidade de aumentar a arrecadação. No dia aqui, até o próprio presidente, o vereador Pardal, nos lembrou de uma ação sobre a questão de recuperação de royalties, que foi importante. Cobrei da Procuradoria naquele próprio dia, e a ação já está pronta. A Procuradoria já está entrando com mandato de segurança essa semana para recuperar o royalties. Pelo menos o daqui para frente, e discutiu para trás, e como o próprio vereador Pardal falou, pode chegar até 60 milhões. Mas demanda um certo tempo, que nenhum dos municípios conseguiu a retroatividade ainda. Mas para frente, pode dar mais 500, 600 mil reais, que, claro, nesse momento de crise é importante, e nós estamos tomando todas essas medidas para recuperar isso aí. Não adianta pensar que nós vamos conseguir aumentar nossa arrecadação. Essa casa mesmo aqui aprovou um projeto da Prefeitura de protelar o vencimento do IPTU, do ISS autônomo, das empresas. Para quê? Para que, com a queda da arrecadação deles, também da receita deles, eles possam pagar, quando passar esse momento de pandemia, sem cobrança de multa, porque também estão sendo penalizados. O comerciante está sendo penalizado, o profissional autônomo está sendo penalizado, grandes empresas estão sendo penalizadas. Claro, não estou falando dos grandes empresas, mas as empresas tiveram queda das suas receitas e estão demitindo funcionários, que também, às vezes, geram a demissão e a pessoa não tem condição nem pagar o seu IPTU. Outro ponto importante é que nada foi feito pelo governo federal
e aqui vale ressaltar, quem tem capacidade para superar essa crise é o governo federal. Os municípios são o elo mais fraco dessa corrente. Todos os estados já declararam que irão atrasar os pagamentos dos seus funcionários se a pandemia se prolongar por muito tempo. Eles não têm capacidade. E todos, inclui São Paulo, que é o estado mais rico da nossa federação. Então, isso é um grande problema. O governo federal tem capacidade. Ele criou a MP 936, que deu condições de que as empresas dispensassem por um período ou reduzissem o salário e ele pagasse uma parte. É claro que o valor não é integral, ele se baseia no valor do auxílio-desemprego, que é R$ 1.045. Mas os municípios, os estados, nenhum deles teve essa possibilidade. Nós estamos arcando com os recursos oriundos que nós temos e com a queda que nós temos. E hoje, dia 27 de maio, é o dia D para nós. Hoje é a data limite para a sanção ou veto da PLP 39 do governo federal. Então, tudo que está sendo discutido aqui, nós estamos projetando com o que vai acontecer hoje. Amanhã, a conversa pode ser completamente diferente. Mas o que a gente está ansioso, por quê? Porque, como o Amarildo colocou, e eu me comprometo com aqui, que, entrando a primeira parcela do recurso da PLP 39, que vai ser em torno de 13 milhões e meio, vai ser automaticamente pago a segunda parcela do servidor. Hoje, a folha de pagamento da prefeitura líquida é algo em torno de 43 milhões. Bruta supera 60 milhões. Tá? Então, nós fizemos uma divisão, porque não temos recursos para pagar integralmente o salário dos nossos servidores. Não temos. Vamos precisar do recurso dos 13 milhões. Então, até o quinto dia útil, 60%, os servidores vão receber 60% do seu vencimento. Aqueles que estão trabalhando diretamente no combate da pandemia, como médicos, fiscais, outras categorias, eu não vou entrar aqui, são várias categorias, tá? Foi feito um estudo sobre isso. Todo servidor que ganha líquido até R$ 2.000 vão receber integralmente seus salários. Os outros vão receber 60% e o restante, tão logo chegue o recurso da PLP 39. Então, sancionou hoje a PLP 39. O governo federal já falou que necessita de 10 dias para operacionalizar. Por quê? Sancionando esse projeto de lei, ele tem que fazer uma medida provisória para criar crédito adicional de 86 bilhões, tá? Acho que é isso mesmo, para poder ter recursos para fazer essa distribuição. Porque lá é igual aqui a gente, tem que ter aprovação orçamentária, tem todas essas questões, e essa é uma despesa que não estava prevista no orçamento. Operacionalizar isso com o Banco do Brasil, eles gastaram em torno de 10 dias. Se provar isso hoje, ainda está recebendo isso aqui entre o dia 8 e dia 9 de junho. Nós vamos precisar de mais ou menos de uns 5 dias para suplementar orçamentariamente, fazer nosso decreto de suplementação dessa nova receita que foi feita e fazer o envio aos bancos para pagar. Então, a gente espera que, sendo sancionada hoje, num prazo de 15 dias, a gente consiga pagar a segunda parcela dos servidores. Então, talvez vai ter um atraso de uma semana. Foi até o vereador Antônio Aguiar tinha me perguntado anteriormente quanto vai ser esse atraso. A gente espera que, no máximo, uma semana, que eu acho que não é nada absurdo do que a gente está vivendo aqui. Mas, mesmo assim, gente, nós teremos muitos problemas ainda. Por quê? O estudo feito pela equipe técnica da Fazenda é que a previsão até o final do ano, se nada mudar, nós devemos superar 200 milhões de queda de receita e transferências. Somado ao resto a pagar, que virou o ano, 100 milhões, nós bateremos a casa de 300 milhões. Se nós considerarmos que uma folha bruta são 60 milhões, seriam 5 meses de folha de pagamento. Então, eu entendo que essa questão é muito grave, né? Como o vereador Vando Castelar colocou aqui, é difícil mexer com a questão salarial, com certeza, mas quem esteve presente na administração, vereador Pardal, vereador Antônio Aguiar, Zé Márcio Garotinho, não sei se viram assim, naquela época, estava aqui em 98, se ele estava na prefeitura, estava nessa casa. Nós ficamos
Amarildo estava aqui, nós ficamos sem receber nossos salários. Para uma crise que, eu vou ser muito sincero, é menor do que essa, aquela crise local, uma coisa dessa aqui, não guardando proporções, mas gerou um grande problema. Então, diante do modelo que nós estamos vivendo hoje, se o governo federal não mudar nada, não apoiar mais os municípios, não se limitar somente a essa receita extraordinária que está enviando, só ter foco com a saúde, os outros servidores que não estão na área de saúde sofrerão com isso e a sociedade como um todo. Então, porque a crise ela vai gerar 3 possibilidades com a falta de receita. Não pagar os salários integrais. Foi o que ocorreu em 1998 e perdurou por 2 anos, como lembrou bem o vereador. Exonerar servidores não estáveis. Ninguém quer fazer isso. Quando foi colocado aqui, vereador, você colocou a questão dos concursados que ainda não têm o período probatório, que está previsto no artigo 41 da Constituição, que fala: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Tem risco? Tem, mas não é a intenção é essa. Porque muitas pessoas fazem um concurso público pensando no seu futuro, né? O sonho das pessoas é ingressar no serviço público com todas as dificuldades que vivemos hoje. É bem claro, como foi colocado, que o servidor público hoje sofre muito esses problemas todos. Mas só que a gente não quer fazer isso. Por isso que foi feita essa conversa. Conversamos com os sindicatos, conversamos com essa casa para achar caminhos, estudar outras medidas. Esse projeto não está fechado, depende muito do que vai acontecer hoje com essa aprovação do presidente, porque lá tem congelamento, tem medidas, tem que verificar o que de fato aplica-se imediatamente a nós aqui. Mas se nós não tomarmos medidas ou não vier um socorro maior do governo federal, eu garanto para vocês, nós não vamos ter capacidade de pagar os salários de forma integral a partir do mês de junho para pagar em julho. Esse mês agora, chegando os 13 milhões, está garantido o pagamento. Vou ter dificuldade com os demais fornecedores. Mas se nós não tomarmos as devidas medidas, alguma medida de corte, e cortar salário é ruim para todo mundo, ninguém quer cortar, tirar direito, mas talvez verificar como pode diminuir esse impacto. E essa casa, eu tenho certeza que ninguém faria de bom grado isso, pelo contrário, eu sei como essa casa aqui defende a questão do servidor, como a prefeitura também reconhece isso aqui, mas só que o momento é muito difícil. E aí tem que ter a clara noção, não é o servidor que vai pagar a crise, infelizmente, essa crise é de todo mundo, é da sociedade como um todo. É como aquele rapaz que trabalhava no comércio e foi demitido, ele está ganhando 1.045, mas ele tinha uma comissão que ganhava 3, 4 mil, e vai viver com 1.045, ou uma mãe de família que saiu vai viver com 1.200. Então, esse que é o grande problema. Então, nós temos agora que unir forças e procurar um caminho, que a gente quer isso, mas não podemos deixar chegar igual 98 e ficar 2 anos escalonando salários sem ter o pagamento, quando vai acontecer isso aí. E ter previsibilidade, essa questão toda, e uma coisa já garanto para vocês aqui, esse projeto não vai gerar impacto na folha de pagamento que vai ocorrer agora. Não tem impacto nenhum, eu já garanto para vocês que não vai ter nenhuma medida além do escalonamento para o pagamento da folha de maio, que vence agora, no 5º dia útil de junho, a não ser o escalonamento que já foi apresentado aqui. Qualquer dúvida, eu inteira disposição e obrigado. Muito bem, quero saudar e cumprimentar o secretário de Fazenda, Fúvio Piscinini Albertoni, aí pelos esclarecimentos. Acho que o senhor foi bem claro aí com relação a todos os problemas que nós precisamos juntos buscarmos solução, principalmente o que fica definido para o dia de hoje, né? Para que esse dinheiro possa ser definitivamente sancionado lá pelo presidente e possa vir aqui para esse município e tantos outros que também estão em extrema necessidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Eu estou muito preocupado, eu queria mesmo conversar com a Andréa Goressa. Nós temos algumas leis federais que tratam sobre os serviços essenciais. E as interpretações da lei, elas estão sendo meio equivocadas. Por exemplo, médico, mesmo que ele esteja fazendo atividades dentro da sua secretaria, que seja administrativa, ele é essencial e ele tem que ser tratado
como o combate direto ao coronavírus. Mesma coisa, Guarda, mesma coisa, Polícia Militar pelo Estado, mesma coisa, Polícia Federal. São profissões que vêm determinando que elas não poderiam parar, né? Então, até aquelas administrativas, elas são essenciais, porque aqueles que estão na ponta da linha dependem daqueles na administração, que têm o conhecimento técnico daquela área, até mesmo para cobrir. E eu tenho recebido algumas questões a respeito disso. Então, peço que olhem com carinho essas leis federais e verifiquem. Não quer dizer que o cidadão que trabalha na secretaria, que tem uma atividade essencial, que esteja administrativamente, que ele não esteja no combate direto ao Covid. Todas as leis determinadas e orientadas no combate ao Covid tratam sobre isso, sobre a atividade essencial, independente se é na ponta ou meio ou fim, ela é atividade essencial no cumprimento do combate ao coronavírus. Tá bom? Só isso que eu queria deixar para vocês. Obrigado. Muito bem, vereador Sargento Melo Casal, pelas suas colocações também. Nós estamos em aberto aí, pela ordem, aos vereadores. Não havendo um vereador para fazer a manifestação, vereador Vânicio Castelar, o senhor vai fazer um pela ordem, posteriormente nós vamos começar a fazer a finalização. O senhor pode ficar à vontade e tirar as dúvidas que tiver interesse. Por favor, vereador. Excelência, antes de mais nada, eu acho uma pena os demais colegas não... O Juraci vai fazer. Vamos deixar o nosso colega de bancada falar, depois a gente retoma a palavra. Declinada a fala do vereador Vânicio Castelar, pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, as explanações, tanto da nossa secretária, Andréia, quanto do FUV, foram bem esclarecedoras. Agora, Vossa Excelência falou aqui daquele recurso extraordinário, dos royalties, e o Fúvio também mencionou, e estando com o nosso gerente executivo do INSS, ele falou também da recuperação do crédito do INSS, mais uma outra decisão que teve do STF, você falou ontem, o secretário Fúvio, segunda-feira, esses recursos do INSS são recursos muito imediatos, são recursos que já estão disponíveis lá. Será que não há uma possibilidade de reavê-los o mais rápido possível para a questão da composição, da recomposição salarial? A minha preocupação é imediata. Eu acho que nós perdemos nessa negociação aí com o governo federal 14 milhões por causa dessa intervenção do Senado. Podíamos ser 68, que já ia nos ajudar de forma significativa. Mas eu acho também, só para terminar, senhor presidente, eu acho, secretário, que o município também tem que criar mecanismos de arrecadação, no sentido de que dá oportunidade das pessoas pagarem. Às vezes eu estou recebendo uma reclamação, uma pessoa que está com a guia de TBI, que demora 15 dias, ela quer pagar um parcelamento. Nós também não podemos ficar 100% fechados só, todo mundo paga por aplicativo. Então, eu vejo assim, um mecanismo de facilitar as pessoas de pagarem, porque a pessoa já está com dificuldade de pagar. E se não tiver onde ela possa pagar, porque nem todo mundo tem acesso de atualização do seu carnê. Nós vivemos, as pessoas querem, assim, pelo menos umas 4 pessoas me ligaram a respeito de TBI. Quer dizer, se 4 ligaram para esse vereador, nós temos 19 na casa, você imagina. E outros que não ligaram, que não têm acesso aos vereadores. No momento em que nós precisamos de recurso, a prefeitura tem que ver tudo aquilo que ela tem que receber amigavelmente e tentar facilitar para que as pessoas paguem. Qualquer dinheiro que entrar, são servidores que estarão recebendo seus salários. É um pensamento que eu tenho aqui, sem muitas delongas. Eu acho que a situação é crítica, é difícil, e o governo federal vai ter que fazer, além dessa ajuda, vai ter que fazer uma outra. Essa ajuda não vai ser suficiente, porque 4 meses só, certamente, o presidente Bolsonaro terá que ter mais sensibilidade. O governo federal, como o Fúvio disse aqui, ele é que emite moeda, ele é que pode produzir o dinheiro, e ele nós vamos ter que, na realidade, comprometer lá grande parte do PIB em termos de dívida para poder sair dessa crise. O município não tem condições, e o Estado muito menos. Então, nós devemos pressionar. Por isso que a atuação política da nossa classe, dos nossos representantes, tanto no governo estadual quanto é fundamental nesse momento.
porque nós temos que pressionar, sim. É do governo federal que vai vir o socorro que os municípios tanto precisam. E o município fazer a sua parte também. Então, eu acho que nós temos que buscar mecanismos de facilitar. Agora, o INSS, eu acho que deveria ter uma maior celeridade nisso aí. É óbvio que vocês devem estar fazendo, porque os recursos já estão lá. O Edésio, o seu presidente, inclusive, vai ser o seu homenageado, merecedoramente, que é um digno representante do INSS. E ele me disse, são recursos, quanto que a prefeitura recebeu? 30 milhões no ano. Então, eu acho que nós devemos ir atrás desse recurso o mais rápido possível para pagar essas folhas de pagamento. Muito bem, cumprimentar o vereador Juraci por esse tema também trazido aqui, porque realmente tem pessoas que estão aí numa condição um pouco melhor e podem fazer com que o dinheiro chegue aos cofres do município, mas facilitar a vida para ter acesso a esses documentos, porque senão realmente fica muito complicado. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, saudar o secretário André e o Fúvio, parabenizar o vereador Castelar pelo trazer esse tema nessa tarde, saudar o Amarildo, presidente do Sincerpo. Eu até quero aqui, Fúvio, aproveitar a oportunidade, pegando aí uma parte da fala do vereador Juraci, que é a questão do ITBI. O secretário Fúvio sabe, tem um amigo, tem um ITBI para pagar na prefeitura desde novembro. E quando estava caminhando, entrou a epidemia, e aí não consegue reunir os funcionários para poder decidir para que essa pessoa pague o ITBI de uma fazenda, de uma propriedade aqui em Juiz de Fora. Então, assim, você vê como é que é difícil. Às vezes nós ficamos aqui cobrando o antibiótico do governo federal, mas o chazinho caseiro a gente fica agarrado. Então, secretário, eu queria pedir encarecidamente que olhe isso com carinho. A pessoa me liga toda semana e eu falo com ela que está aguardando, mas que a gente possa resolver com um pequeno chazinho caseiro aí, contribuir também para o cofre, já que as pessoas querem pagar esse TBI aí. Obrigado. Muito bem, é só parabenizar também o vereador Wagner de Oliveira por trazer também esse tema, porque existe dentro da Secretaria de Fazenda, vereador, um tal de TARF, né? Que é um grupo de pessoas, vereador Zé Márcio, é igual lá o Compur, temporariamente está interrompendo, não está tendo atendimento, fazendo as reuniões necessárias, né, para estar se posicionando até acerca daquilo que é iniciativa também aqui dessa casa, passar por lá também. E essa TARF não se reúne automaticamente, vereador Wagner. Então, pediu ao secretário, reforçar o pedido de Vossa Excelência, pediu ao secretário para que ache o caminho, que seja por vídeo, de qualquer forma, para avaliar os ITBIs que estão aí pendentes, porque isso é dinheiro para o cofre, né? Então, é um dinheiro bem significativo, o montante de ITBI é 2% sobre o valor venal do imóvel. Então, assim, é bem substantivo, é necessário buscar essa possibilidade e fazer o dinheiro chegar, tendo a dificuldade que nós estamos vivenciando aí. Pela ordem, vereador Pastor André Mariano. Senhor presidente, quero aqui também falar em relação ao que nós estamos vivendo. Primeiro, parabenizar o vereador Vâncio Castelar, né, por esse momento. Dizer o seguinte: nós estamos vivendo em circunstâncias difíceis, né? Outra hora tínhamos outras razões para que todas essas questões que muitas das vezes nos preocupam aqui no Legislativo, em relação à diminuição, corte de salário, enfim, mas agora a justificativa é a questão da pandemia, né? E aí quero aqui ressaltar que medidas que foram tomadas no nosso município, no meu modo de ver, como a gente vai conversando com algumas pessoas, a gente vê que elas foram tomadas de uma forma um pouco precoce, em alguns atos, em algumas atitudes. Mas eu quero dizer aqui aos secretários que aqui estão, que algo me chamou a atenção. Nós, quero dizer à população de Juiz de Fora, que nós estamos muito atentos a essas questões. Só para concluir, senhor presidente, dizer que, da minha parte, nenhuma atitude terá desde o momento que não conversar com o sindicato. Porque é necessário que os sindicatos tenham todas as informações, todas as conversas, né? É necessário que realmente seja esgotado o máximo dos entendimentos executivo com os sindicatos, para que depois essa casa possa votar e tomar as suas atitudes. Uma coisa é comunicar ao sindicato, outra coisa é conversar com o sindicato, né? Porque
nós fazemos um papel aqui, nós estamos tão atentos e de certa forma, preocupados com todas as questões, nada melhor sobre esses assuntos do que o próprio sindicato, que são representantes do segmento e que pode sim nos ajudar também na votação de qualquer tipo de projeto. Então, nós estamos atentos e as nossas atitudes serão baseadas depois de todos os esgotamentos em relação às conversas com os sindicatos. Muito bem, vereador pastor André Mariano. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, voltar nessa questão, porque todos nós sabemos que isso realmente uma crise que está atingindo a todos os segmentos. A gente tem alguma experiência em gestão, porque a gente já trabalhou como servidor público, inclusive, com Vossa Excelência também, em cargos, em condições de gestão, e já passamos por outras dificuldades, e, obviamente, igual a essa, a gente nunca viu. Mas a gente tem que insistir numa coisa, o município não tem como fabricar dinheiro numa situação dessa, não existe condição. Dentro da distribuição de recursos, né, dentro do país, o governo federal ele tem em torno de 65%, 70% desses recursos ficam alocados em Brasília, o estado de Minas em torno de 20%, talvez um pouco mais, e o município fica com a fração menor, com 15%. E é um município que tem que prestar o serviço, porque o cidadão mora no município, né? Só para concluir, senhor presidente, ele mora no município, e é aqui que o prefeito, que o vereador, que todo mundo é cobrado. E se, por exemplo, eu sei por alto, depois eu gostaria até de obter essa informação do pessoal da saúde, que os leitos, por exemplo, de Covid em Juiz de Fora, que foram ampliados aí em quase 50 leitos, uma boa parte desses leitos não tem ainda um credenciamento do governo do Estado, porque o credenciamento desses leitos, vereador Castelar, implica em remuneração diferenciada para os hospitais que têm os leitos e, obviamente, o município vai se desincumbindo de alguns gastos, de alguns custos adicionais. Então, assim, por exemplo, o governo do Estado, o que o governo do Estado tem feito, por exemplo, nessa crise para os municípios? Até pouco tempo atrás não tinha um plano de contingenciamento para a nossa macro-região. Então, assim, é preciso, realmente, talvez a Câmara devesse até fazer um movimento nesse sentido de se dirigir às instituições do Estado e até o próprio governo federal, pedindo realmente um auxílio, a emissão de recursos, né, para que a gente não passe por essa situação que nós estamos passando aqui, tentando resolver problemas sem ter à mão o recurso alcançado. Muito bem, cumprimentar também o vereador doutor Antônio Aguiar. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho, engenheiro Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, pedir um pouco de tolerância a Vossa Excelência, parabenizar o vereador Castelar, vereador Juras Schaefer, pela apresentação do tema a essa casa. Garantia ao Amarildo, e já demos essa garantia a todo servidor público municipal. Essa casa tem 4 vereadores que são servidores públicos municipais, vereador Antônio Aguiar, vereador Pardal, ex-vereador, e o vereador Fiorilo, que se aposentou, mas não perde o vínculo, que nós já demos a garantia de que a mensagem 4402, que trata do RPPS, né, que é todo esse calhamaço aqui, são 221 artigos, será amplamente discutida nessa casa com representantes sindicais e com o máximo de participação dos servidores municipais, que interessa a eles. Já conversei muito com a Andréia sobre esse tema, com a Fundação Getúlio Vargas. É necessário, havia necessidade que a Secretaria de Administração fizesse esse trabalho. A Andréia, por ser servidora de carreira, ela entende isso e tem a responsabilidade sobre essa matéria. Conversamos muito e a gente sabe da urgência e da necessidade de aprovar, mas não a faremos sem uma ampla discussão com os sindicatos. Essa garantia, pelo menos esses 4 que são servidores municipais, temos outros que são servidores estaduais e outros vereadores que têm esse compromisso com o servidor também, certamente vai ampliar essa discussão. Senhor presidente, eu iria falar dessa questão na reunião ordinária, mas como o vereador Juraci Schaefer levantou a questão, o vereador Wagner também, é sobre o espaço cidadão, que está fechado há 60 dias. Várias atividades foram liberadas, construção civil, reforma,
atividades econômicas estão liberadas e dependem de alvará, dependem de uma certidão. Há uma infinidade de serviços que é solicitada no Espaço Cidadão, é prestada pela Prefeitura, que pode gerar duas receitas. Uma para o próprio município, e é enorme a quantidade de receita que gera para o município, e outra para o próprio cidadão, para o setor econômico, para que ele sobreviva. Eu já conversei isso com o secretário Ricardo Miranda, que é o secretário de Comunicação, onde o Espaço Cidadão está lotado, sobre a reativação do Espaço Cidadão. O agendamento que é feito ali hoje, ele não funciona. As loterias estão funcionando, estão atendendo, os bancos estão atendendo, e nós temos ali centenas de documentos que estão presos ali dentro. As pessoas precisam desse documento para trabalhar, funcionar, e está preso ali dentro. A própria Prefeitura está retendo isso, mais ainda. Semana passada, a CEMAU e a Secretaria da Fazenda, Secretaria do FUV, começaram a fazer alguns serviços online. A pessoa manda por e-mail, escaneia toda a documentação, o servidor da CEMAU, ele analisa, emite a taxa, manda por e-mail. Quer dizer, tem como, hoje nós temos formas de resolver esse problema, nós precisamos sair dessa inércia. Se não podemos liberar todo o setor econômico para funcionar, mas online, via digital, a gente pode avançar e muito. E nós, eu falo nós, porque eu sou funcionário da Prefeitura, a bola está na nossa mão, está na marca do pênalti, vamos avançar, vamos fazer isso. Nós estamos há 60 dias com aquele espaço ali fechado, as pessoas batem ali, olha, eu quero pegar meu alvará, não recebem, vamos avançar. O Fúvio, a gente conversa muito sobre isso, ele tem essa consciência, ele sabe que pode avançar. O que nós podemos fazer para melhorar isso? É importante, sim. Eu repito, é como o Wagner fala, pode ser um pouquinho de cada certidão, de cada BITS, de cada ITBI, mas a hora que juntar esse monte de pouquinho, a gente dá um montão, nem que seja um montão, mas dá. Então, gente, está na nossa mão. Vamos, né, já fiz esse apelo, já conversei com o Ricardo, e eles entendem e sabem disso. Era essa a minha colocação, obrigado. Muito bem, cumprimentar o vereador Zé Márcio aí também nas suas importantes colocações, né, e vamos torcer que realmente o cidadão de Juiz de Fora possa ter o acesso ali e, consequentemente, buscar ali os documentos necessários para alcançar os seus objetivos e os compromissos também com a nossa Prefeitura de Juiz de Fora. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu quero me dirigir ao vereador, ao secretário Fúvio, quem sabe, né, secretário? A gente, quando abre a imprensa Tribuna de Minas ou G1, a gente assusta a cada momento surpreso com o que vai encontrar de novo. Por que eu quero comentar e pedir, o senhor faz parte desse comitê? Eu acho que a Prefeitura está na hora de rever essa decisão. Hoje eu estou vendo aqui que a loja Americana e a Havan também estão fechadas. Eu acho que a Prefeitura tinha que preocupar mais em colocar fiscalização para as questões de higiene dos estabelecimentos, mas não fechar os estabelecimentos comerciais. Cada hora que a gente vê uma situação dessa, são quantos pais de famílias em desespero, que não sabem o que vão fazer. Dias atrás, só para concluir, senhor presidente, nós fomos surpresos com o fechamento das bancas de jornais. Quem é que entra dentro de uma banca de jornal, a não ser o proprietário e a não ser, às vezes, o funcionário quando tem? Então, uma loja de móveis, quem é que entra dentro de uma loja de móveis? É muito raro, às vezes é um casal ou um ou outro. Então, eu acho que se colocasse algumas regras de higienização para esses estabelecimentos, a economia do município ia melhorar. Então, nós tínhamos que preocupar, sim, com a fiscalização, usar os nossos guardas municipais, estaduais, para poder cobrar da população o uso frequente da máscara. Se for o caso, vão usar luva, colocar uma caixa com água brita e água sanitária nas portas da loja para a pessoa entrar, lavar o pé, se for o caso, mas que a gente não feche mais os estabelecimentos comerciais de Juiz de Fora. Daqui a pouco o secretário e secretária não vai ter dinheiro para nada.
não vai ter para o aposentado, não vai ter para funcionário, não vai ter para o remédio, não vai ter para manter os hospitais. E aí, quando nós formos reabrir os estabelecimentos, o emocional do cidadão, do proprietário, do empresário, já foi abalado, ele não está conseguindo. Belo Horizonte já está reabrindo os seus estabelecimentos comerciais, e nós estamos parados. Várias cidades do porte de Juiz de Fora já estão tomando essas providências de reabrir os seus estabelecimentos. Então, secretário, vocês que estão muito próximos, olha isso com carinho, não vamos sufocar mais essa classe que a população em geral, seja ele empresário, seja o cidadão, porque o cidadão precisa da empresa para trabalhar. Então, são vários segmentos que precisam da nossa atenção, mas que nós possamos investir mais na fiscalização para a higienização e não fechar esses estabelecimentos. Obrigado. Muito bem, mais uma vez cumprimentar o vereador Wagner. Eu acho que em algum momento, secretários, a Prefeitura aqui de Juiz de Fora, com todos os cuidados, e é prudente tomar essas medidas, mas tem hora que vai na contramão. O prefeito decretou, salvo engano, 18 de março aqui, que as bancas poderiam estar funcionando. Logo lá na frente veio o Minas Consciente e viabilizou que as bancas não pudessem mais estar trabalhando. É tentar ver se o prefeito tem essa prerrogativa, né? Seguindo também as orientações lá do Minas Consciente, mas é importante que, tipo a banca de jornal e outros também que precisam estar trabalhando, viabilizar, porque, infelizmente, nós vamos ter que conviver com esse vírus. Não tem remédio por enquanto, não tem vacina por enquanto, e quanto mais tempo as pessoas não puderem estar exercendo seus trabalhos, suas atividades, ninguém aguenta isso. Vai ser todo mundo assim, vai ser igual se fosse um boliche, né? Vai todo mundo caindo, porque não tem como. Tem que criar o caminho, cuidar sempre. Quem não puder sair, quem não precisar sair de casa, fique em casa, tomar todos os cuidados. As lojas, todos os mercados, tudo com higienização, porque lá na frente o negócio vai ficar extremamente complicado e aí realmente é difícil. Doutor Adriano, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de saudar o secretário Fúvio e a secretária Andréia, e eu falo isso para vocês assim, muito tranquilamente, que eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu sei que vocês são servidores de carreira, extremamente comprometidos. A Andréia e o Fúvio são muito qualificados. O grande questão aqui nossa, com relação, inclusive, e talvez em momentos que a gente fique até um pouco mais exaltado, porque a gente quer ver a coisa acontecer, e assim, a inércia, de fato, ela incomoda. Então, que vocês pudessem, e são vários caminhos, o vereador Zé Márcio colocou isso aqui, o vereador Wagner, a gente precisa, o secretário Fúvio, de se reinventar nesse momento que é sem precedentes na humanidade, né, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico e aqui no nosso país político também. E eu entendo o que motiva um grande profissional, como vocês são. Eu gostaria só da sua tolerância, senhor presidente. Vocês, como profissionais assim competentes, o que me motiva também como médico, né, são grandes desafios, Fúvio. Quando vem aquele caso clínico mais tranquilo, no consultório, que você já bate o olho e fala, isso aí é tranquilo, é uma enxaqueca. Agora, quando vem aquele caso assim difícil, que a gente precisa investigar e que quando você consegue resolver, realmente você vai ser valorizado pelo aquilo que você faz. Então, vocês estão num momento... Eu digo porque vocês estão ali na ponta, dia a dia, nessa luta que eu sei que é muito difícil, vocês estão no maior desafio da vida de vocês. Talvez nunca mais vocês vão ter a oportunidade de ter um desafio tão grande, de mostrar o quão competentes vocês são. Então, o que eu penso é que a gente deve, e quando a gente fala de Minas Consciente, onda verde, onda branca, e o que eu sempre questiono, a posição, muitas vezes, aqui de Juiz de Fora, que existe, por exemplo, esse programa Minas Consciente. Ele pode servir, Fúvio, você que está no comitê lá, ele é um norteador, senhor presidente, ele norteia aqui as ações da nossa cidade,
né? Que também é uma região polo. Mas ele não pode ser determinante para as nossas ações. Se a gente não enxergar isso, Fúvio, a cidade vai afundar cada vez mais e vai chegar no momento que você não vai conseguir fazer nada. E quando a gente fala em flexibilizar, essas flexibilizações, elas não são assim amplas, elas são pontuais, inclusive com relação à arrecadação, entendeu, André? Então a gente precisa ter metas. E não precisa ter medo, porque hoje todo mundo tem medo. A pandemia gerou um medo geral nas pessoas, senhor presidente. Então as pessoas, inclusive, têm medo de tomar atitude. Não tem o certo e o errado, tem aquele que quer fazer o que é possível fazer. Então, eu peço esse carinho, por exemplo, como é que a gente pode fazer para aumentar a arrecadação em Juiz de Fora? Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que você pode me explicar tecnicamente. Por exemplo, você tem um limite, você tem, né, um mínimo para gastar na educação e na saúde, não é isso? Em torno de 15% é o mínimo, mas assim, a gente sempre sabe que a prefeitura gasta muito mais do que isso. Ela sempre extrapola esses valores, chegam até 25%, 30%, já falarem até percentuais maiores, com relação à saúde. Então, nesse momento, Fúvio, que a gente tem que se reinventar, por exemplo, se você deixou de gastar, eventualmente, né, naquilo que, desses 15%, se você está recebendo verba extra com relação à pandemia para a saúde, até onde que a gente pode canalizar essa verba da saúde, por exemplo, que está vindo para a pandemia, até onde que a gente pode colocar determinadas situações pontuais que você está enfrentando como contexto da pandemia, para a gente poder usar esses recursos, que não é esse recurso de reposição do governo federal. Esse recurso tem que vir, sim, para pagar aí o funcionalismo, as contas básicas da prefeitura. Mas essa flexibilização, Fúvio, você vai ter que ser o grande mentor disso tudo. E a gente não pode deixar, por exemplo, o comitê, só para encerrar, senhor presidente, na mão, assim, eu tenho respeito a quem está ali, mas a gente tem que sair da burocracia, da tecnocracia, e a gente tem que partir para a ação. Eu acho que vocês vão ser essas pessoas que vão determinar as metas, Andréia, metas para serem cumpridas. E assim, não pode esperar 21 dias, não. E são 7 dias, você tem que resolver e responder o mais rápido possível esses apontamentos que são feitos. É só isso, são as minhas colocações. Eu desejo, assim, muito boa sorte para vocês, porque realmente a saúde econômica do município está mal, como a saúde da população também. Muito bem, cumprimentar o doutor Adriana Miranda pelas suas colocações. Também professora Ana Rossignoli, pela ordem. Senhor presidente, parabenizar o vereador Vanessa Castelar pela chamada desta audiência pública. E eu vou me dirigir ao secretário Fulvio e à secretária Andréia, primeiro agradecendo pela disponibilidade de poder estar aqui conosco, sempre com muita frequência, atendendo às solicitações desta casa. Mas dizer, Fulvio e Andréia, que com relação à mensagem do Executivo, no tocante aos servidores municipais, nós precisamos ser cautelosos, porque o regimento do servidor, ele foi construído há longo tempo com o apoio do sindicato e ele não pode ser alterado de uma hora para outra. Então, realmente, nós vamos ter muito que conversar e discutir sobre este assunto. Nós não podemos estar votando de forma atropelada, desde que não prejudique o servidor, contem com o meu apoio. Nós estamos aí para ajudar. Só para concluir, senhor presidente, o vereador Zé Márcio foi muito feliz quando ele falou sobre o JF Informação, que é o Espaço Cidadão, que se encontra fechado. Tudo bem, o alvará fiscal de postura não está indo e também o comércio, a maioria está com seu estabelecimento fechado, ele não faz a diferença na vida da população. Mas tem muitos outros casos, senhor presidente, inclusive até para escrituras de imóveis, a gente tem o ITBI, outros documentos, que a gente precisa resolver. E o Zé Márcio foi muito feliz na explanação. Vamos ver se a gente consegue online resolver esse problema, Fulvio e Andréia, porque a vida está parada, mas muito setor precisa do documento para resolver a sua vida. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que precisava viajar para o exterior e não foi porque não tem como retirar o documento para levar. E entre ela ir sem o documento, só ela pega, então não tem jeito. Ver o que pode ser feito, né?
que não funcione todos os centros regionais, mas pelo menos um escalonamento aqui na área central. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Mais uma vez agradecer ao Fulvio e a Andréia pela disponibilidade de poder estar sempre conosco. Obrigado. Parabéns, professora Ana, aí, pelas suas colocações também super importantes. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, só para complementar, quanto à turma de recursos, não é isso? Que tem que reunir. Nós temos, Fulvio, que achar uma fórmula disso acontecer, seja online, seja de que forma for. Existem vários conselhos que não estão funcionando, e temos processos econômicos, de licenciamento, vários setores que dependem do funcionamento desse. Nós temos que achar uma fórmula disso voltar a acontecer. A gente briga pelo servidor, a gente quer garantir a saúde financeira, a saúde física do servidor, mas nós temos que prestar o nosso serviço ao público de alguma forma, e há essas fórmulas de fazer isso. Obrigado. Muito bem, vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho. O vereador proponente quer pela ordem, ou o senhor já quer fazer as considerações finais? Considerações finais. Só por gentileza, então, por favor, vereador, já vou dar as considerações finais para o senhor. Foi feita aqui uma manifestação do nosso convidado, através de Vossa Excelência, o senhor Amarildo Romanazzi, e que fez uma manifestação. Eu vou lhe conceder 3 minutos para suas considerações finais. Agradecer a casa a compreensão, porque eu queria saber da secretária quando é que essa portaria será o ato dela de nomeação, né? Que a senhora falou, mas não deixou claro quando vai ser. Porque da outra vez também ficou de se fazer, fevereiro, e eu gostaria de sair daqui com a data que essa portaria será feita para a gente começar o trabalho. Em relação ao FUV, ele deixou entre linhas que se o dinheiro do governo federal vier, ele paga de imediato a segunda parcela, mas eu gostaria de saber como é que fica os demais meses para frente. Se, no caso, vir no repasse do governo federal, esse escalonamento ele seria suspenso. É isso que eu gostaria de sair daqui com essa informação, se possível, lógico. E a outra situação que também nos preocupa, que quando eu afirmei aqui, quando a secretária falou, realmente a gente conversou com o sindicato. A secretária foi muito honesta quando ela falou assim, nós informamos ao sindicato qual que era a medida a ser tomada. E aí uma coisa que me chamou a atenção, que me deixou mais tranquilo, é que o FUV falou que não tem nada fechado, que o projeto está sendo elaborado, será enviado para nós, será enviado para essa casa, e cabe discussão dentro do projeto. É isso mesmo, secretário? Que eu entendi? Cabe discussão dentro do projeto, não é isso? O projeto, então, não está definido. Bom, isso é importante a gente saber. E uma outra coisa que eu vi os companheiros levantando aqui, eu falei com o FUV, gostaria de falar com o secretário, porque nós temos uma situação no município, que o município criou um decreto, gostaria que os vereadores estivessem atentos, criou um decreto que quem é acima de 60 anos não pode trabalhar. E aí nós conversamos com o FUV, conversamos com o secretário, e eles entenderam, para a colocação que nós fizemos, nós temos vários vereadores, que tem vários trabalhadores que têm 60 anos de idade, mas que estão gozando de boa saúde, e querem continuar trabalhando exatamente para não ter perca. Então, esse trabalhador está sendo colocado em casa automaticamente por conta desse decreto e ele vai ter prejuízo financeiro, porque ele não vai receber adicional, ele não vai receber salubridade, então ele vai ter uma perca financeira muito grande, e isso está batendo um desespero muito grande nas pessoas. Então, eu pedi à secretária, pedi ao FUV, volto a pedir a essa casa, que essas pessoas tenham uma liberdade. Uma vez que a pessoa tem 60, porque na saúde, se ele tiver 60, 70, 80, ele vai ter que trabalhar, se ele estiver saudável. Então, por que nos outros setores também não dá essa liberdade para o trabalhador? Então, eu gostaria que tivesse comprometimento por parte da gestão em reanalisar esse decreto e dar essa liberdade. Desde que o trabalhador comprove que ele está gozando de plena saúde, ele possa estar exercendo, elaborando suas atividades. Então, é isso que a gente gostaria de fazer. Agradecer essa casa pela essa compreensão, de entender que é necessário que se discuta, sim, com o representante da categoria, para que essas coisas. Quanto à mensagem, a 44, que fala da Previdência, 4404, né? Tá, a 4402, eu até cheguei a falar com alguns vereadores aqui, nós, Sincerpo, tivemos a oportunidade de participar de vários módulos com a Fundação Getúlio Vargas, temos um conhecimento bastante amplo do projeto, tá? Entendemos da necessidade do projeto, como servidor de carreira, entendo que esse projeto é importante, sim, está se discutindo essa carta, está sendo aprovado, mas queria fazer, se me permitir, só para finalizar, a essa casa,
juntamente com a administração, fazer uma conversa com o Antônio, que é da Fundação Getúlio Vargas, que é o gestor, na verdade é um mentor, né, de todo esse projeto. Então eu acho que se essa casa tiver uma conferência com o Antônio, vai facilitar muito o entendimento desse projeto. E aí eu sugiro que seja feito isso. E agradeço aí as considerações finais. Muito bem, diretor administrativo do Sincerp, senhor Marildo Romanazzi. Eu posso, ainda pela ordem de Vossa Excelência, garantir que o sindicato está atento aí com relação a esse projeto a ser encaminhado para essa casa, volto a dizer, e tranquilizá-lo, que da mesma proporção, até mais, os vereadores também estão muito ligados, tá? Não vai se colocar nada para poder votar, o sindicato vai ter a sua participação também, que é sempre importante. Os vereadores estão extremamente ligados aí, porque a nossa preocupação aqui, não só os vereadores que fazem parte do Executivo, todos os vereadores, nós não vamos dar nada daquilo que é de forma negativa para essa categoria, da qual com muito orgulho, 37 anos eu faço agora, dia 30 de junho, mas independente disso, todos os servidores do município de Juiz de Fora, no Executivo, nós temos que estar zelando isso aqui. Então, o sindicato vai estar participando, seja o Antônio lá da Fundação Getúlio Vargas, seja aqui os vereadores, os assessores dos vereadores, nós vamos estar muito atentos aí e ter todos os cuidados necessários para não trazer prejuízo nenhum, vereador Zé Márcio, para essa nossa categoria, que o senhor também faz parte dela. Pela ordem, vereador Juraci Scheiffer. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, dizer ao representante do sindicato Marildo, inclusive nós já aprovamos aqui um requerimento. Essa reunião, o próprio presidente já está fazendo a agenda para o próximo período legislativo, que nós possamos, já conversei com a secretária Andréia, inclusive também falei da possibilidade do agendamento da videoconferência com a Fundação Getúlio Vargas. Foi solicitado um próprio requerimento, o vereador Castelar tinha até proposto nós fazermos juntos aqui, mas ficaria muito tema e muito próximo. É uma discussão muito técnica e necessária que seja feita. Então, o próprio presidente disse que vai agendar para o próximo período, mas já está dentro dos trâmites, essa casa está atenta também a essa questão. Só para poder deixar essa tranquilidade que o sindicato será convidado e vai ter a participação. Vai ser uma discussão interessante para nós votarmos com tranquilidade e serenidade. Muito bem, vereador Juraci Scheiffer. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, é na mesma linha da fala do vereador Juraci Scheiffer, mas que a gente não esperasse o próximo período. A partir da semana que vem, que a gente comece a fazer essas reuniões, podemos começar com o Antônio, fazer um cronograma de reuniões aqui internas, como essa, com toda a representação sindical, com especialistas que possam vir aqui, com o Antônio, se for online, para que a gente, no próximo período, a gente tenha um embasamento mínimo, né? Não quer dizer nem que a gente vá votá-la em junho, mas que a gente comece a tratar disso. Então, vereador Juraci Scheiffer, é na mesma linha do senhor, mas que a gente comece semana que vem, podemos sentar juntos, criar um cronograma de reuniões, que é uma matéria que ela é muito cara para o servidor público, a gente tem que se debruçar nela sim, e ter o conhecimento, a certeza do que a gente vai votar, mas que a gente antecipe isso, essa discussão. Podemos estar antecipando sim, vereador Zé Márcio, já vou dar pela ordem, e é só para a gente acrescentar na fala do senhor, vereador Zé Márcio, nós temos até junho sim para poder aprovar a matéria. Então, quanto antes do período que nós iniciarmos as nossas reuniões de junho, se estiver passando pelas comissões, tiver fazer a possibilidade aí do vídeo com o Antônio, né? Ou seja, é fundamental trazer o sindicato, mas ficarmos atentos, com calma, com tranquilidade, discutir ponto a ponto, aquilo que realmente, quando chegar lá no final, nós colocamos aqui para poder estar votando, esteja rigorosamente dentro daquilo que é a segurança para todos, seja por os interesses do Executivo, bem como também para a categoria servidor municipal, pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, senhor presidente, só para complementar aqui e exemplificar a minha fala, por exemplo, nós tivemos, secretária Andréia, uma autorização, uma votação, né, no Senado e no Congresso Nacional, de uma liberação de 2 bilhões de recursos para as Santas Casas e para os hospitais filantrópicos. O que eu vejo a dificuldade nisso? E o que acontece normalmente com os municípios, Fúvio? Quando a gente vai a Brasília, você vê que tem muita gente que está sempre lá. A gente precisa, Fúvio, ter um comitê ou uma comissão que seja
tecnicamente qualificada, e aí muito qualificada e descomprometida totalmente com a questão política e, assim, e com os interesses voltados para a cidade de Juiz de Fora, que a gente possa, Fúvio, captar o máximo de recursos que estão sendo disponibilizados nesse momento. Mas, para isso, a gente precisa ter uma equipe qualificada, entende? Porque aí esses recursos vão poder ser efetivamente encaminhados. São muitos recursos que estão disponíveis, vão acabar não chegando na cidade de Juiz de Fora, porque a gente não teve projeto e não conseguiu, de uma certa forma, captar. Então, a gente precisa ter essa comissão qualificada para que a gente entenda esse cenário nacional e que a gente possa trazer esses recursos para a cidade de Juiz de Fora. Eu acho que vai ser um alento, um alívio e, quem sabe, uma solução para os nossos problemas. Muito bem, doutor Adriano, cumprimentá-lo também pelo seu posicionamento. O diretor do Sincerp fez aqui uma manifestação direcionada à secretária Andréia, e eu vou passar ela agora para que ela possa se manifestar e atender ali a reivindicação do diretor. Obrigada pela oportunidade. Eu queria dar o retorno, que a gente já vai estar chamando agora na primeira quinzena de junho, tá? A portaria com a comissão que vai estar discutindo isso. E eu não vou datar a portaria que vai publicar, porque está na assessoria jurídica e é mais complicado, mas tem a minha palavra aqui. Queria aproveitar para responder ao vereador Melo no aspecto dos serviços essenciais, foram vistos em todas as áreas, tá? E todas as unidades que identificaram quem são os servidores. Claro que tem lei federal, sim, falando que são serviços essenciais, e a gente se preocupou com isso, a administração. O vereador Schaefer, só dá um retorno, que a informação do INSS, para vocês terem uma ideia, em 2017, nós começamos, já que o assunto foi Previdência, daqui a pouquinho eu queria só ressaltar, o departamento DEPREV, que cuida da Previdência no município de Juiz de Fora, é um departamento, ele simplesmente faz folha de pessoal inativo e pensionista. Então, por isso esse projeto de lei, porque um departamento hoje, ele não tem estrutura para comportar um regime próprio de previdência de servidores municipais. E temos aqui muitos servidores municipais da casa, então nós sabemos a complexidade e a importância desse tema. E aí, só para título de informação, é que nós conseguimos efetivar um grupo de servidores, começamos a criar rotinas que não existiam na prefeitura, capacitar através da Fundação Getúlio Vargas, onde eles buscaram e trouxeram o know-how, o conhecimento, e hoje nós temos isso, porque não basta a gente contratar uma consultoria, porque isso vai embora. Hoje nós temos esse conhecimento e a gente faz o Comprev. Para vocês terem uma ideia, não existia Comprev na prefeitura, nós conseguimos, de 2017 até hoje, 58.111.000. E a gente paga muito, com muito sacrifício, os nossos inativos, muito em virtude dessa receita. Só que nós temos hoje muitos processos lá, numa ordem de 3.000 processos, e a dificuldade que o INSS está enfrentando, hoje eles só pagam o prorata. O que é o prorata? É o recurso que hoje nós temos dos processos que nós já enviamos, eles já liberaram. Então, nós precisamos que o INSS nos ajude ainda nos outros sentidos. Quero ressaltar e agradecer a todas as propostas que foram colocadas aqui do Covid, tudo, porque só através do diálogo, da discussão, que a gente pode melhorar. Não tem dúvida, existem muitas dificuldades, mas certamente contribuirão muito com a nossa rotina do dia a dia. E eu não poderia deixar de falar da mensagem 4.402, o senhor me permite, presidente? Essa mensagem, eu não estou falando aqui só como secretária de administração, estou falando como servidora efetiva. Nós, com muita dificuldade, uma equipe que foi designada com uma comissão de servidores efetivos, Carmen Farnese, Alexei, Edivar, Silvia na Fazenda, né? Eles pesquisaram várias instituições e foi a Fundação Getúlio Vargas que mais pôde atender às expectativas das nossas necessidades, porque nós só temos hoje um departamento. E, através dessa consultoria, foi dado um curso para todos os servidores efetivos, convidados sindicatos, e esse curso, né, a Câmara também, e esse curso promoveu não só uma capacitação,
para que os nossos servidores, na verdade, eles são integrantes e terem esse conhecimento, coisa que é muito difícil e a cada dia é muito dinâmico o conhecimento, a mudança, e aí trouxe esse conhecimento. Nós temos um corpo de profissionais extremamente qualificados nesse assunto hoje. Eu fico com muita tranquilidade, porque não pode cair só na Secretaria de Administração, foi extenso, todas as secretarias têm um grupo que tem esse conhecimento. E isso gerou esse projeto. Esse projeto, de uma forma bem sucinta, ele fala da governança. O que é a governança? Hoje nós só temos um conselho de administração, e ele está propondo um conselho fiscal com uma diretoria executiva. É o que hoje todos, praticamente, é uma exigência. E fora a qualificação que hoje o governo federal, através do Ministério da Economia, já está cobrando, e nós nem temos isso. Segundo, uma estrutura mínima de governança, porque nós não podemos funcionar com um departamento que faz folha de pagamento de inativos. Senão, infelizmente, o presidente falou que já tem 37 anos, eu também já estou acabando, eu acredito que a maioria aqui efetivo da prefeitura, nós vamos aposentar e não vamos levar. Muito triste essa realidade, porque hoje a prefeitura aporta 8 milhões por mês para pagar, fora o que o servidor contribui e o que a prefeitura contribui. Depois, é uma estrutura mínima mesmo de funcionamento. Tem o que os servidores muito perguntam: a forma de contribuição vai mudar? A idade, o tempo de contribuição? Não, isso não muda no projeto, porque esse projeto, gente, para ser mudado, a gente precisa de uma negociação muito grande junto aos sindicatos, junto à própria Câmara Municipal. Então, não está mudando o plano de benefício do servidor. A outra questão é a Emenda Constitucional 103, que saiu em novembro de 2019, e ela determina a mudança de alíquota do servidor. Aí é uma exigência do governo federal e, infelizmente, cada prefeitura, estado tem que fazer a sua legislação. Isso não estava contemplado no nosso projeto inicialmente, e ela está mudando de 11% para 14%. E o da prefeitura, que é a contribuição, né, do município, está mudando de 13% para 23%. Além disso, nós temos aporte de imóveis para o regime, e por isso o regime, vamos supor, vai vender imóvel? Não, podemos pegar um imóvel e alugar e colocar uma indústria lá e receber por aquilo. Então, vai depender da forma de se negociar isso. E esse projeto, todos os imóveis hoje já estão liberados para o regime. Então, por isso, a estrutura é importante. E por último, né, o plano de amortização. O plano de amortização é uma coragem que o governo, né, a administração está fazendo, que hoje ela está aumentando a alíquota nos 23%. Todo mundo já sabe, que eu já até vim aqui noticiar, nós temos um déficit de 4 bilhões no regime próprio, e o plano de amortização, ele traz isso e trabalha a amortização disso, de forma que o que a gente contribui hoje, 8 milhões, a gente vai contribuir para amortizar, mas, ao mesmo tempo, para pagar a aposentadoria. Hoje, a gente só faz isso para pagar a aposentadoria. E, certamente, a forma que é feita, a gente vai diminuir o índice da LRF. Gente, me desculpa, me perdoe, que eu sei que o tema não é esse, mas eu não podia perder a oportunidade. Quero dizer que a Fundação Getúlio Vargas está à disposição para fazer live com todos, detalhar o que for necessário. É só agendar com antecedência. Eles viriam aqui, só não virão em virtude da pandemia, que é uma coisa muito séria, se deslocarem, né? Tem gente de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, tá? Com grandes conhecimentos na área. Então, muito obrigada pela oportunidade, e nós estamos à disposição para falar o projeto quando necessário. Muito bem, secretária de Administração e Recursos Humanos, Andréia. Cumprimentar também os servidores que foram citados aí pela senhora, né, que também se debruçaram para poder montar esse projeto, e vamos trabalhar em torno dele para que possamos aprovar dentro daquilo que é a expectativa dessa casa, dos servidores, porque realmente é um momento super especial, os cuidados serão extremamente necessários para a aprovação dessa matéria, e assim o faremos. Para fazer a sua saudação final, cumprimentar mais uma vez o vereador professor Vanso Castelar, que é autor desta reunião, cumprimentá-lo por essa iniciativa,
para fazer a sua saudação final. Mais uma vez, muito boa tarde, vereador Wanderson Castelar. Saudação ou reclamação final, Excelência? Eu prefiro a segunda. Os secretários já me conhecem, sabem que, apesar de gentil, eu sou muito crítico. Gosto de ser assim, acho que a atividade parlamentar exige um exercício do chamado senso crítico, permanentemente. O que me incomoda na gestão, tanto da Goresc quanto do Fúvio, eu estava comentando aqui com meu colega de bancada, é que eu acho que os senhores, e digo isso com o máximo de respeito, mas, de alguma forma, assimilaram muito a noção do Estado mínimo, sabe? Esse debate ideológico que permeia o debate político na atualidade, não só no Brasil, no mundo todo, né? E já há muito tempo, né? Em que se advoga, alguns advogam a necessidade de nós temos que ser poucos e bons, né? Eu acho que o Estado tem que ser o necessário, via de regra, muito maior do que aquilo que os defensores do Estado mínimo advogam, e todos têm que ser bons. E, para serem bons, o funcionário público, que é uma pessoa, né? É um CPF, né? Um nome, endereço, filiação, etc., ele tem que estar motivado, né? Eu não sou paternalista, não tenho uma visão também paternalista do Estado. Eu acho que o Estado tem que dar boas condições para cobrar caro dos seus servidores, porque o fim do trabalho do serviço público é a população que paga os nossos impostos, né? Então, me incomoda, toda vez que há um debate relacionado à queda de arrecadação, o alvo é sempre o funcionalismo. Isso acaba também sendo uma senha para que as pessoas trabalhem menos, que sejam menos aplicadas, que sejam menos dedicadas. É isso que me incomoda, porque, ao fim e ao cabo, o que vai chegar como produto daquilo que nós propomos entregar aos cidadãos é menos, né? Não é satisfatório, e isso gera inconformismo, isso gera uma série de reações da população. Alguns setores hoje, praticamente, como também está na moda, né, o negacionismo, muita gente se nega a pagar imposto ou cria inúmeros atalhos para, se não pagar nada, pagar o menos possível, né? Então, eu acho que nós estamos num descaminho que precisa ser corrigido. É por isso que, logo que fiquei sabendo das intenções da administração, por mais que entenda as limitações de caixa, porque na matemática não tem jeito, 2 mais 2 é igual a 4, né? Na música do Roberto Carlos não era bem assim, mas aí o poeta tem a liberdade, né, poética para compor os números do jeito que digamos assim, a sua imaginação permite, né? Eu sei que nas finanças não é assim. Mas nós temos, e aí eu acho que a administração municipal tem que refletir sobre isso, tem que cada vez mais prestigiar o funcionalismo, cada vez menos fustigar o funcionalismo, né? Para que cada vez mais ele trabalhe mais em função da população. Essa é a lógica com a qual eu trabalho, né? Então, gostaria, por exemplo, que nós tivéssemos a possibilidade de ter acesso ao fluxo de caixa da prefeitura. Não porque eu desconfie do secretário, dos técnicos, não é isso. Mas eu acho que quanto mais socializada uma determinada informação, é mais gente opinando e mais gente ajudando a dirigir os rumos da prefeitura, né? Tem uma desconfiança muito grande. Os recursos do governo federal, o socorro vai chegar, porque é inevitável que assim seja, né? Apesar de um presidente com o nível de instabilidade que nós conhecemos, eles sabem perfeitamente bem que, se não chegar, o Estado para, os entes federativos param, né? E acho que no curso
dos acontecimentos, nós vamos ter uma retomada. Algumas ideias aqui, eu saúdo os colegas pelo esforço que fizeram e as proposições muito apropriadas para a retomada, inclusive, da nossa arrecadação. Nós não podemos ficar parados também esperando que as coisas venham só do governo federal. Há um papel aí, em âmbito estadual e municipal, que pode e deve ser exercido. Há uma criatividade que precisa existir nesse momento de crise, né? Eu sei que falo coisas que, muito provavelmente, senhores e senhoras já ouviram, mas o que nós cobramos é o exercício dessas ações, né? E uma visão menos, eu diria assim, drástica em relação ao servidor público, né? E não pode também continuar trabalhando sob ameaça. Ontem, por exemplo, estou finalizando, excelência, inúmeras mensagens aqui de servidores preocupados com os rumos dos acontecimentos. Uma moça que ia mudar, já estava marcada para amanhã, disse que não vai mudar mais, porque isso ia implicar um gasto a mais no orçamento dela, e ela já não tem mais segurança servidora pública municipal. Se vai continuar, se vai ter queda no seu vencimento. Isso é um caso real de uma pessoa, né? E, assim como ela, imagino que sejam centenas, quem sabe milhares de servidores que dormiram e que vêm dormindo muito mal em função de expectativas negativas. Nós temos que reverter. O governo municipal tem pela proximidade, inclusive, esse papel fundamental de reanimar as pessoas para essa luta cotidiana que é a vida, né? Mas dizia isso, que eu tinha desconfiança, pode ficar parecendo que eu estou falando desconfiança pessoal, não é isso. Mas a minha desconfiança é que a gente vai retomar o mais rápido possível, né? Que vamos trabalhar dentro em breve com novos parâmetros. E isso vai implicar na alteração dos planos que andam norteando as iniciativas que, de alguma forma, vão trazer algum amargor aos servidores municipais. Há inúmeras categorias, vejo a categoria dos professores, por exemplo, e não só era, mas com muita angústia em função dos acontecimentos. E aí, para não deixar, Excelência, se a Vossa Excelência me permitir um minutinho, um apelo assim muito especial em favor dos agentes comunitários. Essa categoria tão desprezada, que são as pernas do prefeito, do secretário de saúde, nas comunidades, em geral as mais carentes, e que não encontram, por parte da administração, uma solução efetiva para reivindicações que são muito pequenas, né, em função de outras tantas que já foram atendidas. Eu que estou aqui há quase 12 anos, vi muita categoria com justiça ser beneficiada. E essa continua amargando o final da fila. Nós temos que romper essa dinâmica e devolver a essa gente a dignidade, até para que a gente possa cobrar uma efetividade maior do seu trabalho. Muito obrigado, Excelência, pela tolerância e pela atenção de todos. Muito bem, mais uma vez, parabéns ao vereador Waldo Castelar aí por todo o empenho e o trabalho que já vem em luta aí desse segmento aí da saúde. Parabéns a Vossa Excelência. E vamos então encerrar esta reunião. Quero mais uma vez saudar e cumprimentar os representantes do Executivo, representantes do sindicato, de forma especial também cumprimentar os senhores vereadores, os funcionários da Câmara que fizeram, como sempre, um trabalho especial, e de forma especial também saudar os telespectadores que nos acompanharam aqui nesta tarde, ouvintes da Rádio Câmara também, uma ótima tarde a todos, e daqui a 15 minutos daremos início à 8ª reunião ordinária do 5º período. Um forte abraço a todos e até daqui a pouco.